No nosso canal hoje você vai reviver a história de um dos maiores nomes do jornalismo esportivo da cidade e do rádio da cidade, o Wilson Amin de Paula. E também vai conhecer a Rádio Capital, onde ele teve seu nome mais revelado, embora tenha trabalhado em outras emissoras. A Rádio Capital é uma rádio que não existe mais e por isso você vai conhecer um pouco da história dela, que marcou a vida da comunicação em Juiz de Fora. E vai também saber nesse programa sobre a vida e a carreira do Léo Devanir, que foi jogador do Tupi, se revelou, foi um grande jogador do Palmeiras e segue a sua carreira profissional como treinador. Uma história muito importante também para o futebol de Juiz de Fora. Você aí de casa que tem mais de 30 anos de idade deve se lembrar da Rádio Capital. E no programa de hoje nós vamos conhecer a trajetória dessa rádio que marcou a história de Juiz de Fora. Ele jogou no Tupi, Curitiba, Palmeiras, Flamengo, Ipatinga e até mesmo na Síria. O mosaico de hoje entra em campo e te apresenta a vida do ex-jogador de futebol Devanir. O rádio Juiz Forano é marcado por grandes nomes. Hoje nós vamos relembrar um deles. Amigos e familiares recordam a fantástica trajetória de Wilson Amin. Alencar, como você e o Wilson se conheceram e quais os trabalhos que vocês realizaram juntos? O Wilson apareceu na rádio, ele veio de Visconde Rio Branco. Ele foi lá, fez um teste na rádio e foi aprovado para ser locutor, apresentador de programas, essas coisas assim. O primeiro horário que ele fez, eu que dei, eu abri a rádio de manhã cedo. Aí eu dei o meu horário para ele. E a partir dali nós fizemos uma relação de amizade muito grande, uma relação que realmente as pessoas tinham verdadeira admiração pelo nosso carinho um com o outro. O Amin tinha uma voz média grave, não era nem agudo nem muito grave, média. Uma voz bonita, uma voz interessante e ele sempre primava das suas narrações, fazer brincadeiras. Se estivesse até hoje aqui, seria um dos grandes narradores de Juiz de Fora e do Brasil. Inclusive, a maioria das publicidades em Juiz de Fora, a sua voz que era colocada nos áudios. Chico era um dos amigos de Amin, que além de viajar junto, já morou com ele na mesma casa. O Amin tinha a mania de colocar apelido nos amigos de trabalho, né? Tinha o Elvésio Cláudio dos Santos, que ele chamava de Jacaré, Tony Martins, que era 30, e assim, né, convivia aquela época toda, até da época do Bié, né, que o Bié fazia os comentários. Então ele me intitulou de um repórter ousado, porque eu sempre estive bem nas minhas reportagens, com grandes furos de reportagens, e até hoje eu carrego comigo a própria Rádio Solar, onde estou atualmente, esse título, o Repórter Ousado. Elmer Guilherme falando com os amigos da Rádio Capital em primeira mão, com exclusividade. Mais um furo do repórter Jorge Troiano. Realmente é ousado, né? Consegue descobrir, chega lá. Foi em 1981 que a Rádio Industrial passou a ser chamada de Rádio Capital. Senhor Roberto, como se deu o início da Rádio Capital? A Rádio Capital de São Paulo veio a Juiz de Fora, procurou a direção da Rádio Industrial, que era a Rádio Industrial, e se interessou em comprar a Rádio Industrial e a TV Industrial. Então ficou acertado. Não sei por qual motivo, a Rádio Industrial cedeu para outras pessoas. Aí ficou a Rádio Capital só no rádio. O que o senhor lembra da história da Rádio Capital? Eu lembro que nós éramos a Rádio Industrial na Rua Alfred e foi mudado lá para o Jardim Glória e lá que passou a ser Rádio Capital. O nome era Sociedade Mineira de Radiodifusão e o nome fantasia Rádio Capital. A Rádio Capital tinha uma programação muito variada, passando pelo sertanejo de raiz até o jornalismo policial.
Ela foi o berço de muitos radialistas, que ficaram marcados na história de Juiz de Fora. Nossa programação lá na Rádio Capital, eu fazia sertanejo das 5 às 7 da manhã e fazia também das 5 às 7 da noite. Programa sertanejo com as músicas raízes que existia. Então, tinha o nosso programa sertanejo, tinha depois um programa evangélico, depois do meio de manhã cedo, fazia os programas de esportes com os amigos que trabalhavam na parte esportiva também. E à tarde tinha o Humberto Zagueto, que terminava o programa de policial, eu chegava depois dele. O Zagueto fazia de 4h30 às 5 da tarde, programa policial. Eu fazia das 5 às 7 da noite, o sertanejo. E o Mosaico veio até o estádio municipal radialista Maria Helênio para começar a entrevista com Devani. Devani, como começou o seu envolvimento com o futebol? Bom, o início da minha carreira se deu em 1989, né, com 12 anos. O Flamengo tinha um núcleo aqui na cidade de Juiz de Fora, onde fui convidado a participar. E por lá fiquei por 2, 3 anos, e com a extinção do núcleo do Flamengo, tive a oportunidade de jogar no Tupinambás, no Poço Rico. Depois tive uma passagem muito breve pelo esporte e finalmente chegando no Tupi em 1993. E por lá permaneci de 1993 até 1998. Mas o meu início foi de 89 a 1998 aqui em Juiz de Fora. E como foi esse período que você jogou pelo Tupi? Olha, é sempre muito bom jogar, representar Juiz de Fora, né, as cores de um clube profissional que é o Tupi. E a carreira no esporte é muito difícil. Como que a sua família lidava com isso? Toda profissão tem um sacrifício. Tem um lado bom, mas tem o lado de deixar de fazer as coisas, o lado de ver primeiramente a profissão. E dentro do futebol, por onde eu vivi aí longos anos de profissional, categoria de base, não é fácil, né? A família sofre junto com nós, entendeu? Sempre onde eu fui, levei minha família, minha esposa, meus filhos. Mas não é fácil não, não é igual eu falo, não é para qualquer um não. A família é a base, me ajudou bastante. Em 99 você foi para o Curitiba e foi lá que você conquistou seu primeiro título. Como que foi esse período, essa passagem pelo clube? Foi uma experiência nova, né? Uma experiência que tinha que ter muita coragem, na verdade, né? Sair de um Tupi, na época disputando a Série C e logo ingressar num grande clube que disputa a Série A, que é o Curitiba, entendeu? O início não foi fácil, cheguei com a desconfiança de alguns, né? Mas o dia a dia você vai se mostrando, você vai se soltando, entendeu? E permaneci lá por 2 anos. E a torcida tinha uma relação muito boa com você e você até recebeu um apelido deles, não foi? Eu tinha... Por onde eu passei, né? O Curitiba teve um destaque maior porque eu fazia muitos gols, né, no Curitiba, entendeu? O pessoal me chamava lá de zagueiro artilheiro, entendeu? Em 1999, se eu não me engano, eu fiz 7, 8 gols no campeonato, e é onde despertou interesse de vários clubes. Na ocasião, o próprio Palmeiras, que depois eu fui defender as coisas do Palmeiras. Então, a minha relação com Curitiba é bastante legal. Um grande clube, uma grande cidade, tenho muitas saudades. Conhecemos um pouco da trajetória da Rádio Capital através do Sr. Pitangal. Mas não saia daí, pois no próximo bloco nós vamos avançar mais na história da rádio. Midnight bottle, take me, calm me through my memory. A pedido do seu amigo Wilson Amin, Jorge Troiano entrou para a equipe esportiva da Rádio Capital em 1981. Qual era a equipe em quem você trabalhou? O Wilson Amin como narrador, Dirceu Costa Ferreira como comentarista, eu como repórter de campo, o falecido Tony Martins como repórter de campo. Éramos nós 4. Tinha também o Antônio Zalim, que era um árbitro de futebol, e depois veio participar da equipe como comentarista de arbitragem. Tínhamos muitos profissionais, o Aparício, o De Vita, falecido Aparício De Vita, o Pitangal, Humberto Zagueto, falecido Adair Mendes e outros que a gente convivia lá. Francisco Canali, que hoje é o secretário de esportes.
A Rádio Capital teve uma equipe muito boa, equipe esportiva muito boa, Paulo Roberto, Ivan Costa. Eu trabalhei na época com o Antônio D'Angelo, que já se foi, o Wilson Amin, Tony Martins, uma equipe muito boa. Nós tínhamos uma equipe boa demais. A Rádio Capital teve uma fase de audiência muito boa, uma equipe ótima. Humberto Zagueto, por exemplo, que fazia o programa Capital contra o Crime, e além de esporte amador. O Wilson Amin de Paula, que era corretor e fazia um programa Almoçando com o Rei. O Roberto Carlos, que era de 11 ao meio-dia. E também Tony Martins, que era um grande repórter, Antônio D'Angelo, que era um grande comunicador e também um grande corretor. E além de Pitangal, que fazia o sertanejo também na capital. E jornalismo também, que era a Vera Cury. O Wilson Cid, que também trabalhou com a gente pouco tempo no jornalismo. Wilson é lembrado até hoje pelos trabalhos já realizados. Mas além dos amigos de transmissão, ele deixa saudade até hoje em todos que puderam conviver com ele. Samanta, quais as recordações que você tem do seu pai? As melhores. Ele era um excelente pai, estava sempre presente, apesar de ser separado. Almoçava na nossa casa todos os dias, fazia questão de levar a gente, todos os filhos, juntos na escola. Um pai humilde, sempre ensinou pra gente a ter humildade, caráter. Um exemplo de pai. Me faz muita falta até hoje, sabe? Ele era meu melhor amigo, meu melhor confidente. A gente sentava junto para tomar cerveja. Ele era muito sábio, muito esperto. Um homem excelente, né? Nota 10, um grande pai de família. Me deixou isso como lição, né? Que trabalho e cuidar da família é importante. Apaixonado pela profissão que ele tinha, né? Que era locutor esportivo e radialista. Publicitário também, que ele tinha publicidade. Lembro dele sempre trabalhando e não deixando também de se divertir, né? As peladinhas de final de semana no Clube Bom Pastor. Você lembra de alguma história inusitada que vocês tenham passado juntos? Eu tinha 11 anos de idade e daqui Uberlândia é um chão considerável, né? Um trajeto considerável. E nós, naquela época, as rádios não tinham esses recursos financeiros que tem hoje, então eles iam na paixão mesmo. Aí meu pai arrumou um corcelzinho daqueles antigos para sair daqui, 4 adultos e eu de criança no carro. A gente foi até Uberlândia, no meio do caminho uma chuvarada quebrou o para-brisa do carro. Chegando lá também foi super legal, super prazeroso. Fizemos o que tinha que ser feito, que era acompanhar o Tupi, né? O meu pai e a equipe dele, e eu olhando. E nesse foi a primeira vez que ele me arrumou para ir como repórter mirim. Então eu conseguia entrar em qualquer vestiário, ter acesso a qualquer dependência do estádio. Foi a primeira vez. E depois daí a gente foi várias vezes. Eu sinto muita emoção quando falo do meu pai. Quando tinha jogos que ele ia transmitir, narrar, né? Os jogos, eu acompanhava bastante jogos com ele. Teve um caso até uma vez que quase a gente apanhou por causa do Azalim, que era um juiz na época. Eu acho que foi em Nova Lima, se eu me recordo bem. Tupi e Vila Nova estavam jogando e o Tupi ganhou o jogo. E a torcida de lá achou que o juiz estava roubando. E o Azalim entrou dentro do nosso carro. Aí falava a mim, dá um casco nele, olha aqui e tal. Falando em seleção brasileira, todo jogador tem essa vontade de defender a seleção. Como que foi a sua relação com a seleção? Você já teve alguma oportunidade, teve vontade de jogar na seleção? Seleção, né, é um sonho de todos, sem dúvida alguma. Tenho certeza que todos os garotos que iniciam no futebol almejam chegar na seleção. Eu nunca tive a oportunidade de jogar na seleção, mas em 1999 no Curitiba teve uma pré-convocação e meu nome era cogitado para a Olimpíadas de Sydney em 2000. Na época o treinador era o Vanderlei Luxemburgo e meu nome foi cogitado em Curitiba em relação a essa lista, mas no final não acabou não acontecendo nada. Mas não fico chateado, tenho certeza que todos os clubes que passei fiz o meu melhor e se não foi para chegar à seleção não era para ser. E passando por vários clubes você conviveu com vários jogadores, teve algum que te marcou, algum amigo? Falar de um nome ou dois é complicado, foram muitos anos, né, como profissional e vários clubes. Mas tem uns que a gente guarda, né, com mais carinho pela relação, né. O próprio Marcos, goleiro do Palmeiras, é um jogador excepcional, pessoa maravilhosa, onde tive o prazer de conviver por 5 anos.
O próprio Pedrinho também jogou no Vasco, entendeu? E vários outros, né? Enumerar aqui é complicado, mas a minha época de Palmeiras, que foi uma época de muitos jogadores ídolos, muitos jogadores de seleção, acho que conviver com eles foi muito legal. Grande parte da vida do Devanir foi dentro dos gramados. E no próximo bloco, a gente vai até as arquibancadas do Estádio Municipal Radialista Mário Heleno para saber um pouco mais da trajetória desse jogador que está aqui do meu lado. Você é flamenguista. Como que foi jogar contra o seu time do coração? Normal, né? Acho que, apesar de eu ter o carinho pelo Flamengo, todo mundo sabe que eu sempre torci pelo Flamengo, mas nós somos profissionais, não tem como entrar dentro do campo defendendo as cores, o próprio Curitiba, o próprio Tupi, aqui em Juiz de Fora, um amistoso em 1998. O meu último jogo antes de ir embora para o Curitiba foi contra o Flamengo, fiz um gol também. Palmeiras, entendeu? E jogar contra o Flamengo era como se jogasse contra um outro time qualquer. Eu acho que quando nós entramos ali dentro das 4 linhas ali, claro que você tem um respeito dos profissionais que estão do outro lado, mas o amor, a torcida pelo time, você esquece, você vai depender seu pão ali de cada dia, para os seus filhos, para sua família. Então, dentro das 4 linhas, eu gostava muito de ganhar do Flamengo. E você passou um tempo na Síria. Como que foi esse período? Como que foi ficar longe da sua família? Não foi nada fácil. Aqui dentro do próprio Brasil, né? Quando eu viajo e deixo eles, a saudade já é muito grande. Imagine você pegar um avião, viajar 14 horas, uma língua totalmente diferente, um país onde hoje nós acompanhamos, tem problema de guerra civil. Não foi fácil não, mas foi uma escolha minha, uma escolha junto com a minha esposa, entendeu? De querer alguma coisa melhor, maior em relação a jogar no mundo árabe. Foi uma experiência que eu aprendi a dar mais valor às coisas que nós temos aqui, que eu vou levar pro resto da minha vida. Porque nos 6 meses que eu passei lá foi complicado. E falando da vida pessoal, como que a sua família lidava com essas mudanças de cidade quando você precisava ir para algum outro time? É sempre muito complicado, mudança, independente se ela é boa ou é ruim, né? Eu sou casado há 14 anos, sempre minha esposa me acompanhou, depois do nascimento dos meus filhos, junto, entendeu? Nós sempre estávamos juntos, mas não é fácil, é uma vida de muito sacrifício. Muda de ambiente, muda tudo, a escola, a adaptação na cidade, o próprio trânsito, não conhece rua. Então é uma loucura, a verdade é essa. Mas tendo boa vontade e querendo estar perto, as coisas ficam mais fáceis. Mas agora, residência fixa em Juiz de Fora, e agora eles crescendo também, já fica mais difícil de acompanhar essa minha nova carreira. Mas não que eles não possam ir, mas agora eles vão ficar um pouco mais em Juiz de Fora, centrado em relação ao próprio estudo dos meus 2 filhos, a minha esposa também. E eu vou agora daqui para frente ir um pouco mais sozinho. E os seus filhos têm interesse no esporte, no futebol? Pensam em seguir a carreira do pai? Olha, são garotos, né? São novos ainda. O Lucas com 9 anos, o Pedro com 5. A gente conversa, a gente aconselha, entendeu? Mas o meu conselho maior é estudar, cara. Porque o futebol, a maioria das pessoas acha que é só 1000 maravilhas, mas não é. A dica que eu dou para meus filhos é praticar esporte, como os 2 praticam. O Lucas mais velho faz natação, hoje participa de uma equipe num grande clube em Juiz de Fora. O Pedro faz natação, faz futebol também, mas o primeiro lema lá na minha casa é estudar, porque eu acho que sem estudo as coisas não acontecem. E fora das 4 linhas do gramado, o que o Devanir quer fazer dentro do esporte, no futebol? Quero seguir, né, a minha carreira, a minha vida, mas agora realmente fora das 4 linhas. Pretendo ser treinador de futebol, mas primeiro eu tenho que me capacitar para isso. Não é parar de jogar bola e já iniciar. Tem que estudar,
E é isso que eu estou fazendo. Vou ingressar agora no segundo semestre na Faculdade de Educação Física. Já fiz curso em São Paulo de treinador. No final do ano vou fazer um curso de treinador da CBF. Então é me capacitar para no dia que chegar ali tá bem munido de tanto parte tática como parte técnica, como vivência dentro do campo, como jogador e a teoria também. Acho que isso é mais importante. Em 1997, a Rádio Capital foi vendida para a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do missionário David Martins Miranda, e sua programação foi toda alterada. E qual era a maior diferença da programação antes para a programação agora, depois da transição? A anterior era a programação povão, era a programação de prestação de serviço e utilidade pública, isso é rádio AM. Depois o negócio entrou naquela de irmão, crente, só a Bíblia. Pregando a Bíblia, com todo respeito. Senhor Carlos Alberto, o senhor sabe o motivo que a rádio foi vendida? Bem, um dos motivos que a gente ficou sabendo é problema de economia desnecessária até. A rádio estava no calçadão, no centro da cidade, o estúdio onde é local de rádio também, e de repente começaram a economizar. Após a transição, a Rádio Capital passou apenas a transmitir os programas da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Hoje, a rádio se encontra na Rua do Boto, no bairro Linhares. Como está a Rádio Capital hoje? O chefe da Igreja Deus é Amor resumiu tudo aqui economicamente e vem através de satélite, eles de São Paulo, que fazem a programação. E aqui, uma parte da cidade e da região, os irmãos crentes, que fazem a parte deles, que tomam conta de igreja e que faz a sua pregação. Essa é a Rádio Capital, agora evangélica. Além de radialista e publicitário, Wilson Amin foi professor de um curso de vendas do Senac, mas sua paixão ia muito além. Ele é lembrado por muitos como um rubro-negro apaixonado que passou essa paixão para todos os filhos. Ele falava o seguinte: lá em casa você pode torcer para o time que você quiser, mas quando você tiver 18 anos, se não for Flamengo, você vai pagar o seu aluguel, vai pagar a sua comida, vai pagar a sua estudo. Mas eu não vou te impor isso não, você torce para o time que você quiser. Nossa, eu sou flamenguista doente também, meus filhos são... Tenho certeza que o bisnetinho dele vai ser também. Além de flamenguista, Alencar lembra que Amin também já foi cruzeirense. Eu torci, ele era cruzeirense. Aliás, ele chegou aqui falando muito de Cruzeiro na época, quando ele começou. Mas ele era fanático Flamengo. Eu somente sou Flamengo, mas eu não era igual a ele, não, que ele era muito mais flamenguista do que eu. E muitos radialistas aqui de Juiz de Fora citam a importância do seu pai para o rádio daqui. Para você, qual o legado que ele deixou? O jeito dele descontraído de narrar um jogo. São poucos hoje profissionais de rádio que você, escutando o rádio, entende o que eles estão falando. E o pai, ele narrava o jogo, você entendia o que ele falava. Tanto é que muitas vezes eu escutava um jogo, vendo na televisão com a televisão sem som, escutando ele narrar. E depois de conhecermos a história de uma das mais antigas e importantes rádios AM da nossa cidade, eu começo a me despedir de vocês. O Mosaico está chegando ao fim. Devani, muito obrigado pela sua participação. O Mosaico te deseja muito sucesso agora fora das 4 linhas. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí do programa Mosaico aí. E um abraço a todos. Eu queria agradecer a vocês, a homenagem que vocês estão fazendo a ele. Para a gente é muito importante como filho, para os amigos e para ele eu tenho certeza que também. Nós que agradecemos a sua participação por ter contado um pouquinho da história de um dos radialistas, das pessoas que marcaram Juiz de Fora. O Mosaico vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. É uma falta que favorece o time do Cruzeiro. Preparando-se Genilson, bateu na frente Genilson. Olha o perigo, procura por ali o Hernani, bateu o Hernani na entrada da área, passou, sobrou para Robson, pode ser agora, atirou e é gol!